teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real. Glória a Deus, pode se assentar. As crianças podem estar saindo para o culto Kids, as irmãs também que estarão ministrando. Aleluias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3. O texto é do versículo 7 ao 14, mas como eu vou compartilhar algo que não está específico no texto, mas é o centro da mensagem, eu vou estar lendo apenas o versículo 8 e 9, Filipenses 3, 8 e 9, quero compartilhar, e lá embaixo eu vou ler o texto todo para nós finalizarmos a ministração. Diz assim o texto, Filipenses 3, versículo 8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E aí vem a chave: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O tema que eu quero ministrar é: não basta acharmos Jesus, precisamos ser achados nele. O apóstolo Paulo estava ministrando às igrejas e ele disse algo que me chamou muito a atenção: e ser achado nele. Eu e você precisamos compreender que dentro de nós, de cada um de nós, mesmo com a natureza caída, ainda no pecado lá atrás, nós tínhamos um vazio dentro de nós, e esse vazio é a necessidade de pertencimento. Todos nós temos uma necessidade de pertencimento. O que é isso, pastor? Nós temos a necessidade de pertencer a um grupo, de pertencer a uma comunidade, de pertencer a uma família. Esse vazio o homem adquiriu quando Adão pecou. Quando Adão pecou, ele perdeu o seu senso de pertencimento a Deus. Ele perdeu a comunicação, a comunhão, melhor dizendo, com o Senhor. E isso tem gerado em muitas pessoas, mesmo conhecendo a Cristo, achando Cristo, ainda não tem desfrutado desse enchimento do Espírito. Não tem desfrutado dessa provisão que o Senhor conquistou para mim e para você naquela cruz. E é isso que eu quero ministrar hoje. Se o homem pecou e realmente abriu este vazio, você precisa também entender que Cristo veio para preencher este vazio. O vazio que eu e você temos não é uma pessoa que vai preencher uma pessoa terrena. Tem pessoas que querem casar para ser feliz, mas isso não tem base bíblica. Você e eu deveríamos já sermos felizes, porque já temos toda a alegria em Cristo Jesus, amém? Ele é a nossa alegria. Então, nossa renovação de mente, ela está em constante processo. Cada um de nós experimentamos um nível de renovação. E você vai experimentar na terra o nível de revelação que você tem.
Enquanto eu e você não temos revelação do que é nosso por direito, nós deixamos de tomar posse e vivemos ainda assim um vazio. E essas sensações são muito ruins. Elas não são boas. E é aí que o inimigo entra para trabalhar e para alienar, ou seja, aprisionar as pessoas. Mas eu quero te dizer hoje que Cristo já te deu toda a oportunidade de receber por meio dele toda sorte de bênção, seja ela na área emocional, na área física, na área espiritual, inclusive na área material. E o que eu e você precisamos ter é a maturidade suficiente e buscarmos nele a revelação de que, apesar dos desafios, ele já nos garantiu a vitória em todas as coisas, amém? Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí é o que eu quero te chamar a atenção. Todas as vezes que Paulo diz, que ele prega, ele diz assim: não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo. Mas ele diz no outro texto que o mistério que estava oculto foi revelado. E o mistério que estava oculto era Cristo em nós. Você que está na maturidade deve estar, ou não aprendeu ainda, mas deve estar falando alguma coisa sobre Cristo em nós, né? Então, eu preciso saber que o Espírito Santo está dentro de mim. E tudo que o Espírito Santo traz é paz. É paz. Paz com Deus. Quando você perde a paz, então o árbitro acionou, ele apitou. Isso é Cristo em mim. Mas há algo mais profundo. É você em Cristo. Se eu e você entendermos isso, ou melhor, crermos e aplicarmos isso pela fé, você vai começar a experimentar algo sobrenatural em todas as áreas da sua vida. E eu quero liberar da parte de Deus que você já está neste local. Mas você precisa tomar alguma atitude. Às vezes nós temos a perspectiva que Deus vai descer aqui e vai resolver a parada para nós. Não, ele já fez isso. Ele já desceu há quase 2000 anos atrás e já resolveu para mim e para você. Ele pôs um ponto final na parte do pecado e te deu liberdade para ser mais que vencedor por meio dele. Sem ele nada temos e por ele tudo podemos. Tudo posso naquele que me fortalece, e aquele que me fortalece é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus que habita em mim e em você. Mas muitos não têm experimentado ainda, mas eu creio que com a graça de Deus nós avançaremos e experimentaremos o melhor dessa terra. Você crê nisso? Diga glória a Deus. A primeira coisa que eu quero falar então é: ao acharmos Jesus, enxergamos a nossa natureza caída. Efésios 2, versículo 1 ao 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Preste atenção: se você encontra Jesus, não há como você não ver a sua natureza. Sabe, eu não sei você, mas eu passei muito tempo pensando que eu não era tão ruim. Eu olhava, tinha gente muito pior que eu. Na minha visão, tinha gente muito mais agressiva,
Tinha gente que tratava a mulher muito pior do que eu. Tinha gente que já tinha estuprado, sequestrado, traficado, feito tantas coisas. E aí a gente tem a percepção ou a sensação: eu não sou tão ruim assim. É porque a gente tinha a base errada. A nossa base era comparar com as outras pessoas. Mas quando nós encontramos Jesus, eu quero te dizer, a base já não são mais as pessoas. A base que você precisa, e eu também, comparar é com Ele. E aí eu entendi o quanto a minha natureza era caída, o quanto eu era pecaminoso diante de um Deus tão santo. Às vezes você está aqui, está olhando o irmãozinho, a irmãzinha, e aí você está naquela sensação de que não é tão ruim. Não, eu tenho meus erros, mas não sou igual o irmãozinho ali. Ali, ele nem dizima, nunca vi ele ofertar, e ainda nem leva uma vida tão boa assim, ou certinha. Preste atenção, ele nunca é a sua referência. A referência sua só pode ser aquele que te salvou. E aquele que te salvou e me salvou foi Jesus Cristo. Então mude a sua referência. Quando eu olho essa referência, aí eu vejo que eu de mim mesmo jamais poderia me achegar a Deus. Por quê? Porque eu era, como Paulo diz. Paulo se inclui e ele diz: como todos nós andamos. Andamos que jeito? Andamos pelas coisas do mundo. Andamos pelos pensamentos mundanos. Andamos priorizando as coisas da terra. Sim, não sei você, mas a Bíblia diz que todos andamos na carne. Andamos pelos nossos pensamentos, fazendo o que nós queremos, a hora que queremos, do jeito que nós queremos. Paulo estava escrevendo para a igreja, preste atenção, a Bíblia não foi feita para ímpio. As pessoas acham: ah não pastor, esse aqui, esse trecho é para aquela pessoa que não era da igreja, que nunca viu, que nunca conheceu. Não, querido, ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso. Ele estava falando: ó, preste atenção, vocês andavam desse jeito, mas precisa mudar a postura. Vocês precisam receber a revelação da obra que Cristo fez na sua vida. Você precisa andar de uma forma diferente, não para merecer o que dele fez, não, mas para você desfrutar do que Deus tem para você. A nossa mente, principalmente eu percebo isso às vezes no jovem, mas isso está lastrado no adulto também. Ele tem a percepção de que Deus está tomando alguma coisa boa dele e está escondendo. Mas foi essa armadilha que Adão caiu. Eva caiu por quê? Porque ela achou, o Satanás chegou e falou: não, ele não quer que você come lá porque você vai ser igual a Deus. Aí você vai saber as coisas que ele sabe. Deus estava protegendo e eles acharam que Deus estava escondendo. Quando Deus te pede algo, é porque Ele tem algo melhor para te entregar. Ele está te pedindo para fazer uma troca. Deus não trabalha com troca, mas Ele quer te guiar. E aí quando você e eu renunciamos àquilo que queremos, nós entramos no projeto que Ele tem preparado. E aí você vai começar a experimentar aquilo que você não consegue explicar. Eu desejo que você e eu consiga experimentarmos mais do que Deus tem para mim e para você. Mas isso vai depender da nossa postura. Lucas capítulo 18, versículo 10, nos fala dessa comparação. Lembra que eu te falei? Às vezes você está comparando você com o outro que era mais pecador na sua opinião, que não é tão santo quanto você. Eu quero te dizer que você já é santo diante de Deus, amém? E isso é Ele que estabeleceu, não foi você. Mas Jesus dá um exemplo de uma passagem para que nós entendamos algo. E lá em Lucas 18:10 diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Preste atenção. Um fariseu e o outro publicano.
um que era da lei, um que conhecia tudo, um que era aqueles que eram do povo ali mesmo, que conhecia, que doutrinava, um mestre da lei. E um é um publicano, um pecador, um qualquer. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, o outro, estando em pé, longe, não ousava nem a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Preste atenção. Aquele cara estava fazendo coisa errada? Não. Ele estava falando que ele não roubava, ele estava falando que ele não era injusto, entre aspas, ele estava falando que não era adúltero, e ele jejuava 2 vezes e devolvia o dízimo de tudo. Mas ele estava se comparando com os outros. Eu não sou como os outros homens, eu sou melhor. Eu não sou como esse cara que está atrás de mim, esse pecador. E Jesus diz que aquele homem que fez uma oração bem curtinha: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, eu não dou conta nem de olhar para o Senhor, eu não mereço. Jesus diz: esse saiu justificado, mas aquele outro não. Parece estranho, né? Mas Deus só pode usar da graça com aquele que entendeu que é pecador. Quando eu encontro Jesus, eu preciso entender que sem Ele eu estava perdido. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, e sem Ele eu estava condenado. Não havia como sair de nada. E a Bíblia está falando, preste atenção, que todos nós andávamos embriagados, perdidos pelas coisas mundanas, que nunca conseguiram suprir e nem vão suprir a sua necessidade. Eu quero dizer uma coisa, eu vou dar um exemplo de mulher aqui, sem crítica nenhuma para as irmãs. Mas vou aproveitar que minha mulher está lá dentro, ela não está ouvindo, então vou contar. Mulher é um problema. A mulher tem 200 pares de sapato, e aí ela comprou um faz 15 dias. Mas ela viu um outro na loja, que é o sapato do sonho. Não, querido, o sapato do sonho dura só 15 dias, 20 dias. Depois acabou. Já tem outro sapato que é o sapato do sonho. Preste atenção, eu só estou querendo te dizer, não estou falando, cada um compra e gasta do que quer e valoriza, mais vale o dinheiro aplicado do que o gosto do que o dinheiro no bolso, mas cada um gere as suas finanças. O que eu quero te dizer é: nada nessa terra pode suprir aquilo que você precisa. Você pode comprar sapato, senão daqui a pouco os sapateiros vão, ou as lojas de sapato vai falar: esse cara está criticando. Não, eu só estou te dando um exemplo. Eu só estou dando um exemplo para você, que as coisas da terra não podem suprir o vazio que tem dentro de mim e de você. Só Ele pode suprir esse vazio. E eu quero te dizer, Ele deseja te suprir dentro de você, e ainda te dá o sapato sem problema nenhum. Mas perca a perspectiva terrena e ganhe a perspectiva celestial. Qual é a perspectiva celestial? Jesus veio para suprir a tua necessidade física, emocional, espiritual e financeira. Não tem problema você comprar sapato, mas creia, não é Ele a sua alegria, não é Ele que não tem poder para mudar a sua perspectiva. Não muda as suas emoções, essas emoções são passageiras.
Eu estou falando de sapato, mas eu quero te dizer, de carro também é a mesma coisa. Aí toco nos homens, o homem gosta de carro. Compra o carro. Na hora é o carro, 6 meses depois acabou o problema, já está querendo outro carro, esse carro não é tão bom, ele está olhando um novo. E hoje a febre maior que o sapato e maior que o carro é o celular. Tem gente tentando suprir a sua necessidade em coisas que são terrenas. Sabe, não há como sermos alcançados pela graça e não reconhecermos a nossa natureza pecaminosa. Muitos cristãos não têm experimentado, preste atenção para você não entender isso errado. Não têm experimentado mais da graça de Deus, porque de alguma forma já se acham que são tão bons. E eu estou te dizendo que nada pode mudar a sua posição diante de Deus em Cristo Jesus. Você foi justificado pela fé, então você é justo. Mas você não pode esquecer que é justo nele, que é santificado por ele. Porque se depender da sua própria força, você entra na lei. E quando você entra na lei, a sua tendência é viver pela carne, é viver no teu poder, é viver independente de Deus. E a grande verdade é que sem Cristo, nós todos estávamos condenados à morte eterna. Quando eu acho Jesus, eu me deparo com a minha natureza antiga. Qual que era a minha natureza antiga? Projeta para mim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 49. A Bíblia fala que havia 2 tipos de natureza, um antes de Cristo e outro depois de Cristo. Então, nós temos 2 tipos de natureza neste mundo hoje. Nós temos o tipo da natureza que procede de Adão e temos aqueles que procedem de Cristo. Quantos procedem de Cristo, digam amém. Então você tem a natureza de Cristo. Mas tem gente que está com a natureza de Cristo, mas vivendo como se tivesse a natureza de Adão. Por quê? Porque o inimigo é sagaz e ele não brinca de ser inimigo. Você quer experimentar cura, libertação, transformação? Precisa reconhecer as suas debilidades. Há áreas da sua vida e da minha que ainda às vezes não recebeu luz. E a única forma é eu expor, eu reconhecer diante do Senhor que falta luz naquela área, que falta sabedoria, que falta realmente eu me posicionar. E o texto diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O que quer dizer isso? Traduzindo em miúdo, pastor. Traduzindo em miúdo, eu e você tínhamos a natureza de Adão. Qual era a natureza de Adão? Espírito amortecido. O que vivia era a alma. Alma é mente, vontade e emoção. Isso é viver pelo pensamento, pelos desejos e pelas vontades mundanas. Todos nós. É o que disse a palavra agora. Antes ali. E todos éramos da natureza de Adão. Quando eu e você achamos Jesus, encontramos com Jesus, aceitamos o pagamento da dívida e recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a natureza de Cristo, a natureza espiritual. O nosso espírito ressuscitou. E nós temos a vida de Deus em nós. Você tem o Espírito Santo, a natureza divina dentro de mim e de você. E é essa natureza que é a garantia
que Jesus vai te buscar. Essa é a garantia. Essa é a garantia, é o selo. Mas eu não posso esquecer que a minha natureza era caída, pecaminosa, e eu era a alma vivente. Mas agora eu me tornei santo, justo e espírito vivificante. O espírito vivificante, nós precisamos entender o melhor, acima de entender como ministramos semana passada, crer. Deus tem o melhor para você. Deus tem. Se Ele deu Jesus, o que mais Ele não te daria? Então, Ele te salvou de toda condenação e me salvou também, para termos uma vida merreca. Se você crê nisso, preste atenção, é isso que você vai viver. Sendo rico, vai viver como mendigo, porque o que você crê é o limite que você vai alcançar. Quando você entra na zona de conforto, ou qualquer um de nós entramos na zona de conforto, nós entramos na zona de limitação. É a hora que você só chega até ali, para trás. Quando você perde isso, você começa a regredir. Quando você entra nessa zona, você começa a regredir. Por isso, não é bom que um homem ande só. A Bíblia diz, não ande sozinho. Deus fez você e eu para vivermos em comunidade. E é desafiador viver em comunidade. São muitas diferenças, são muitos pensamentos bem diferentes, são perspectivas diferentes, são arestas difíceis de serem aparadas, dá muito trabalho. Mas eu quero deixar claro para você, a sua salvação não é o propósito eterno de Deus. Ao conhecermos Jesus, nós recebemos algumas coisas. Nós recebemos amor, vida, que é a salvação, e uma coroa. Você foi destinado a reinar. Então, eu preciso captar isso e ter clareza de que o Senhor está me dizendo. O Senhor quer nos transformar. O Senhor nos colocou num trilho. À medida que eu saio desse trilho, eu não desfruto daquilo que Deus tem. Mas eu creio que nós estamos caminhando para entrarmos nesse trilho, nos afirmarmos nesse trilho. E eu não estou te falando de levar a vida pecaminosa, preste atenção. Eu não estou falando de pecado aqui. Eu estou te falando de não desfrutar daquilo que Deus tem. É diferente. Pastor, mas a minha vida está muito boa. Aleluia pela sua vida. Mas eu quero te dizer, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você em todas as áreas da sua vida. Às vezes você financeiramente está bem, mas não está desfrutando do melhor do casamento. E às vezes não está desfrutando do melhor da finança. Às vezes não está desfrutando do reino de Deus na sua vida. E nós precisamos receber a revelação. Efésios 2, do 4 ao 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ninguém pode chegar a Deus pelo seu próprio merecimento. Mas há um lugar de desfrute. Uma coisa é nós acharmos Jesus, e a outra é conhecê-lo, saber os pensamentos dele, saber os sonhos dele, saber o projeto dele para a sua vida. Fluindo, recebendo por revelação o amor dele provado naquela cruz. Esse amor
é fruto de muita graça e misericórdia. Nós não fizemos nada para receber isso, e isso às vezes tem nos barrado. Eu não sei você, mas qualquer um de nós aqui, eu me pego muitas vezes na linha do merecimento, em coisas muito superficiais, em coisas simples. Mas quando eu entendo que só Ele poderia fazer o que foi feito, então eu mudo minha perspectiva. Quantas vezes você tem vontade de desistir de algo? Sabe, é mais fácil a gente pular do ringue, é mais fácil a gente sair da luta, é mais fácil a gente sair do desafio, é mais cômodo. Mas Jesus não fugiu da cruz, querido. Jesus não fugiu de ser ali chicoteado. Jesus não fugiu, e Ele tinha todo o poder. Mas o muito amor que Ele nos amou fez com que Ele cumprisse o propósito do Pai na vida dele. Sabe, porque Ele cumpriu, eu e você podemos nos achegar até Deus. Eu e você podemos receber a salvação mediante a graça, pela graça mediante a fé. Às vezes a gente não entende o que é misericórdia e o que é graça. A misericórdia, preste atenção, a misericórdia é Deus não dar o que você merecia. A misericórdia é Deus não dar o que eu e você merecia. E o que eu e você merecia era a condenação pela morte eterna. Morrer eternamente, nunca morrer, ficar na ânsia da morte, no lago de fogo e de enxofre. Era esse o meu merecimento e o seu merecimento. Mas Ele não deu misericórdia. A graça é Deus te dar o que você nunca merecia. Então Deus usou de misericórdia e graça para mim e com você. Ele não deu o que você e eu merecíamos, que era a condenação, e além disso, Ele nos deu o que jamais mereceríamos. Eu não sei se você recebe isso, mas você consegue achar um amor desse aqui na terra? De alguém que é tão rico e abre mão de toda a sua glória para vir aqui e passar por tudo o que passou por causa de mim e de você? Se eu e você não tivermos a percepção desse amor, nós vamos sempre ter dificuldade para caminhar com Cristo. Nós sempre vamos achar empecilho, nós sempre vamos achar uma desculpa, nós sempre vamos achar um travamento nisso. E eu quero te deixar, não estou aqui para te acusar nem pôr dedo em você de maneira nenhuma. Eu estou aqui para te falar, há um lugar mais profundo, há um lugar de desfrute maior, há um lugar que você e eu podemos caminhar de uma forma diferente. Ele nos deu um trono. Se Ele deu um trono, então você tem uma coroa. Você tem uma coroa. Essa coroa é para eu e você reinarmos em vida. Não é apenas no milênio quando Ele voltar, não, é para você reinar hoje na sua família, reinar hoje sobre a circunstância, reinar hoje sobre os desafios da sua vida. E eu quero te dizer, tudo que o inimigo vai fazer comigo e com você é tentar roubar essa coroa. Roubar. Por quê? Porque à medida que eu não reino, ele manipula. À medida que eu entro no nível da carne, que eu começo a me guiar pelos meus próprios desejos, porque eles estão ali ainda, e eu preciso me inclinar para o Espírito. O apóstolo Paulo diz que quando eu me inclino para o Espírito, eu me inclino para a vida. Mas quando eu me inclino para a carne, eu me inclino para a morte. Novamente ele está escrevendo para a igreja, está lá em Romanos 8. Romanos 7. Então, nós precisamos entender que Jesus nos salvou para reinarmos em vida. Para tomarmos uma posição de autoridades, manifestarmos o seu reino na terra. Por quê? Porque isso mostra a vida de Deus em mim e em você. E eu quero te dizer,
isso traz salvação para as pessoas. Quando as pessoas veem você e eu vivermos de uma forma diferente, isso traz elas para Cristo. Elas falam, tem alguma coisa diferente. Eu estava lá no posto essa semana, e chegou uma pessoa, e essa pessoa ela queria algo ali que estava fora das normas, mas ela me conhecia há muito tempo atrás. E ela chegou, oh, tudo bem e tal, eu estou querendo isso. Eu falei, rapaz, é o seguinte, primeiro que não sou eu que fico nesse posto, é meu irmão, ele não está aqui, e só que eu sei, a norma é essa, não tem como eu fazer para você, mas e você, como é que está, a sua família, tudo bem e tal. E ele foi conversando, até que ele sentou na cadeira, e nós começamos a conversar. E aí ele começou a tocar no assunto lá para trás, e nós, quando quisemos ver, já estamos falando do Evangelho. E conversando com ele ali, eu comecei a falar do amor de Cristo, eu comecei a falar daquilo que eu estava vivendo, daquilo que aconteceu na minha vida, e de repente, ele começou a ficar incomodado com aquilo, mas de uma maneira boa, e eu percebi que ele estava ali fluindo, né? Até que chegou, ele tinha que ir, ele levantou, e ele falou, você não mudou apenas fisicamente, a sua alma foi transformada. Eu disse, glórias a Ele, querido, porque se há alguma coisa boa em mim, é Ele. Mas ele disse para mim, eu não sei te explicar, mas algo está mexendo dentro de mim. E eu falei, eu sei te explicar. É o Espírito de Deus que está em mim, que começou a tocar o seu coração. Por quê? Porque Ele tem algo para você desfrutar com a sua família. Porque Ele tem algo para você desfrutar com todos ao seu redor. O Espírito de Deus que é o melhor para mim e para você. Aí Ele diz, é diferente quando a gente ouve algo de alguém que tem vida. Essa vida não é minha, querido, e nem sua. Há uma vida dentro de você. É o Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida. Mas é uma vida real. Real nos dois sentidos, na de ser verdadeira, mas é uma vida de rei. Você pode reinar em toda situação. Você pode reinar na situação da sua empresa, na situação que você trabalha com seu chefe, na situação onde você estiver. Você tem autoridade, preste atenção. Você vai chegar confiado na autoridade de Cristo. E quando você falar sinceramente, do fundo do seu coração, algo sobrenatural vai tocar a vida das pessoas e a situação vai ser mudada. O que você precisa? Precisa mudar algo no seu emprego? Somente ore e chegue. Principalmente se for para o reino de Deus, você vai falar e algo sobrenatural vai acontecer. Pastor, e se não acontecer? A Bíblia diz, meu querido, batei e abrir-se-vos-á. Tem gente que não bate. Se você não bater, a porta não vai abrir. Quando você entende a autoridade que Cristo te deu, você bate na porta e a porta vai abrir. Pode ser que ela não abre naquele dia que você bateu, mas a hora que você semeou, eu já vi isso acontecer. A pessoa falou para mim que não podia, que não tinha jeito, e 2 horas depois ela ligou e falou, consegui, pode vir que vai dar certo. E tem a ver comigo? Não, tem a ver com Ele. Quando você entende que Ele te colocou numa posição de trono, você vai começar a reinar. Reine, reine. Você tem a vida real, você tem a vida de Deus. Essa coroa está na sua cabeça. Quando você aceitou Jesus, você recebeu a autoridade. Entenda, a salvação não é o propósito, mas é o meio de te colocar e me colocar no propósito.
A salvação é só uma correção de rota. Se a salvação fosse tudo que Deus tem para mim e para você, a hora que você aceitasse Jesus, você levantava a mão e já ia embora. O que você está fazendo aqui então? Deus tem um propósito e um projeto para cada um de nós. Preste atenção, querido. A salvação é o início da sua vida com Deus. A salvação é o maior milagre, é verdade. Por quê? Porque você estava condenado, eu também. Nós estávamos na treva, estava indo para o inferno, para o lago de fogo. E aí Ele nos transportou para o reino de luz do seu amor. Ele fez isso. Quando eu entendo onde eu estava indo, eu sempre sou grato. Mesmo, como Paulo falou, até a perca, para mim é lucro. Aquilo que eu achava lucro, eu vi que não tinha sentido. Deus tem algo melhor. Só que às vezes nós não estamos reinando. Não está reinando por quê? Porque o inimigo está roubando a sua coroa, roubando a nossa coroa. E aí nós deixamos de reinar. Como que ele vai deixar de reinar? Ele lança pensamentos de dúvida, ele lança pensamentos de exclusão, ele lança pensamentos depreciativos sobre você mesmo. Ele lança dúvidas de você duvidar do amor de Deus. Por quê? Porque se ele te levar para essa área da incredulidade e vai provocar desânimo, é onde ele vai te deixar sem reinar em vida. Às vezes eu e você não cremos que temos a eternidade, mas eu quero te dizer, o inimigo sabe que você tem a eternidade. Mas ele, sabendo disso, vai querer que você duvide. Por quê? Quando você duvida, você está na mão dele. O que aconteceu com Adão e Eva? Duvidou de Deus. Aí ficou na mão de quem? Na mão da serpente. A mão da serpente, meu querido, ela manipula e faz o que ela quer do jeito que quer. Só que ela usa o seu poder. O inimigo não pode te tocar mais. Não pode. Legalmente não pode. O sangue te lavou. Mas tudo que ele vai fazer é te pedir autorização para tocar em você. Nunca, pastor, nunca. Quando você duvida, você está dando autorização. Eu não estou falando que você nunca vai duvidar. Pensamentos de dúvida vão vir na minha e na sua cabeça todos os dias nessa terra. Mas eu e você vamos falar, eu prefiro ficar com o que a palavra diz. O que a palavra diz, é isso que eu creio. A palavra diz que eu sou amado. Eu não estou vendo, não estou vendo. O pau está pegando para o meu lado. Mas eu sou amado de Deus. Por quê? Porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Tem muitas transformações que nós estamos esperando Deus fazer. Não vai ser assim. Sempre vai depender de uma atitude minha e sua. Preste atenção. Ah, pastor, eu vou orar para Deus tirar isso de mim. Eu vou orar para Deus me fazer perdoar uma pessoa. Não, querido. Você só tem que perdoar. Ele já te perdoou. Ele já providenciou. Ah, eu tenho que perder a timidez. Então perca. Então perca. Como que eu perco timidez? Falando. Tem gente que está complicando o evangelho. A obra foi completa, ela é plena, perfeita. Você já está liberto de todo e qualquer vício. Você está liberto de todo e qualquer pecado. Você está liberto de toda e qualquer barreira. O espírito que eu e você recebemos, a Bíblia diz que não é espírito de medo e covardia. É espírito de ousadia, de amor, de moderação. É um espírito de alegria. Fora disso, é só o engano que está acontecendo na sua mente e na minha mente. Provocado por quem você já sabe muito bem. E se você der gás, ele está dentro. E faz turno de 24 horas.
para atazanar a sua vida e a minha vida. Isso vai parar, pastor? Nunca vai parar. Só a hora que nós for arrebatado ou juntar os pezinhos no caixão. Que você não vai ver também juntar o pé. Porque você já partiu, já está no seio de Abraão, esperando a glória de Deus se manifestar. Tiago diz algo que você e eu precisamos ter revelação. Está lá em Tiago 2, versículo 17. Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Nós não somos salvos pelas obras. Mas se a fé não te impulsionar a fazer aquilo que você crê, sua fé é morta. Você e eu precisamos ativar a fé. O que Tiago estava dizendo ali, se você ler todo o contexto do capítulo, ele estava falando, a fé produz algo. Ele falou, Abraão foi justificado pela fé. Mas como que ele foi justificado pela fé? Ele pegou Isaac, amarrou Isaac lá, pôs a lenha debaixo, pegou o cutelo e falou, agora vai. Aí Deus falou, para que eu sei que você crê em mim. Por quê? Porque ele cria na promessa de Deus. A fé, ela move você a fazer algo. Algo ilógico. Algo sobrenatural. Algo que te tira da zona de conforto. Algo que te leva a ser desafiado. Fazer as coisas que não é desafiador. Não precisa de fé, qualquer um faz. Ah, chama o Zezinho aí que ele faz isso. Isso não precisa fé. Agora levar o próprio filho, o único, para ser sacrificado no lugar de um cordeiro, precisa ter fé na promessa de Deus. Se eu leio Hebreus, Paulo, eu creio que foi Paulo que escreveu, não há relatos confirmados, mas ele diz assim, Abraão creu na ressurreição de Isaac. Abraão tinha promessa, foi 25 anos para gerar Isaac. Foi a hora que ele não tinha mais poder, foi a hora que ele não tinha mais força física. Por quê? Porque Deus atua na promessa quando você não pode. Quando eu entendo que não posso, mas creio que Ele pode através de mim, o poder de Deus começa a se manifestar na sua vida. Foi o que aconteceu com Abraão. Quando ele creu na promessa que Isaac vinha, ele funcionou, teve filho. Depois teve mais 5 com Quetura, que Sara morreu. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está te levantando para algo desafiador nesses dias. Dentro do propósito dEle, dentro do projeto. Não é para coisas erradas, não me interprete mal. É para as coisas do reino de Deus. Deus te levantou em ousadia. Ele te prosperou para que o reino de Deus seja expandido. Eu e você precisamos andar nessa revelação. Amém? E para finalizarmos, eu quero te falar do tema central da mensagem. Eu te falei primeiro de que nós achamos Jesus. O que Jesus fez por mim e por você. Aí, depois eu te falei que ao encontrarmos com Ele, nós recebemos amor, vida, que é a salvação. Recebemos uma coroa, um trono, que o inimigo quer tirar essa coroa de você. Se você ler Apocalipse 3:11, se não me engano, você vai encontrar o texto falando: eu venho sem demora. Cuida, guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Sabe, eu vivi muito tempo tentando merecer o reino de Deus. Eu vou falar sério para você.
Não, o reino de Deus eu tenho que estar na célula. O reino de Deus eu tenho que fazer isso. O reino de Deus eu tenho que fazer isso. Isso tem todo o seu lugar de verdade. Mas você só pode reinar pela graça. Porque Deus não aceita a minha obra e a sua obra. Nada que eu e você fizermos de nós mesmos, Deus aceita. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém, querido. Pastor, mas diz que o reino é recompensa. Isso. Sabe qual é a recompensa que eu e você vai receber? Por permitir que Ele nos use. Sabe qual é a maior recompensa? Sentar na mesa com Ele. Então, se você acha que eu estou aqui porque eu quero merecer algo, não, querido. É porque eu já sei que não merecia nada dele, e ele me colocou. E tudo que ele me revelar e me revelou, eu quero compartilhar. Então se eu te coloco aqui, não é para te cobrar, não é para te falar isso, para falar aquilo, não. É só para te falar, tem algo maior que nós não estamos vivendo como igreja. Eu não posso ser egoísta e viver o reino para mim. Deus não tem isso. Ele não tem um reino para um homem. Ele tem um reino para seu povo, para a sua igreja. E é este o tema final que eu quero compartilhar. Não basta acharmos Jesus, é preciso sermos achados nele. Paulo estava dizendo isso com muita clareza. Eu quero ler o texto agora, Filipenses 3, 7, 14, para encerrarmos. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aquilo que era terreno, aquilo que Paulo estava impressionado. Qual que era o lucro de Paulo? Cumprir a lei. Perseguir a igreja, porque eles estavam falando que a lei não era agora mais a forma de se justificar diante de Deus. Paulo perdeu tudo. Paulo perdeu o seu lugar de destaque como fariseu. Ele abriu mão de estar lá para viver do seu sustento ali. E ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, tudo, ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, em outras versões como esterco, para ganhar a Cristo. Aí vem a chave, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer, e o poder da ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para alcançar de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós somos impactados pela graça, nós recebemos a natureza de Cristo. Reconhecemos sim a nossa natureza pecaminosa, mas tudo que era lucro passa a ser perda. Quando eu entendo a salvação, eu vejo que as coisas terrenas são muito rasas e passageiras. Mas ainda assim, preste atenção, Deus tem elas para você desfrutar. Apesar delas serem rasas, passageiras, ainda assim, Deus fez ela para você desfrutar e para mim também. Mas nós só vamos desfrutar se formos achados nele. Para ser achado nele, eu preciso entender que a igreja saiu de Cristo. Você e eu precisamos entender que Cristo gerou a igreja. Se você olhar lá em Gênesis 2, você vai ver, no versículo 21 ao 23, você vai ver quando Deus criou Eva.
Adão entrou em sono profundo. E aí Deus tira uma costela de Adão. E da costela gera Eva. Jesus morreu por 3 dias. Ele foi traspassado do lado. O sangue e a água saíram dele. Aquele sangue e aquela água gerou a igreja. Quando eu estou em Cristo, eu estou valorizando a igreja local. Você quer priorizar Cristo? Priorize a igreja local. Priorize a comunhão com os irmãos. Priorize o que a igreja mobiliza. Prioriza as células, prioriza os cultos, prioriza, não para merecer algo. Ao contrário, para você desfrutar de algo que só vai ser nele. Uma coisa é Cristo em nós, e a outra coisa é nós em Cristo. Cristo em nós, você já tem a habitação do Espírito Santo. Mas Paulo fala de sermos achados nele. Ser achado nele é estar nele. Para sermos achados nele, nós vamos precisar morrer para a nossa justiça própria. Paulo fala: ei, eu fui achado nele sem justiça própria. Eu não fiz nada para merecer. A minha confiança está na fé. Deus não conta com a sua, com a minha capacidade. Ele conta com a minha e com a sua rendição, com a nossa fé. De nós mesmos não havia nada que pudéssemos fazer para sermos salvos. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Nós não fomos salvos pelas obras. Então eu vou te dizer algo que pode realmente trazer você para a realidade. Não há nada que você possa fazer para perder a salvação. Porque foi Ele que fez. Só que Ele fez para um propósito. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É só você ler João capítulo 6, versículo 38 a 40, não está nem no esboço. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e conheçam Cristo. Essa é a vontade de Deus. Mas Ele vai usar eu e você. A conexão com a igreja é a conexão que eu e você precisamos preservar e achar. Preste atenção. A igreja hoje é a arca de Noé. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo está dentro de você. Mas a grande questão de ser achado nele é se eu estou na arca. Estar na arca é ser guardado. Estar na arca é ser protegido. Não é de salvação da eternidade que eu estou te falando. Eu estou te falando de experimentar algo diferente, de experimentar o fluir de Deus, de experimentar o renovo de Deus durante a tribulação, durante a tempestade, saber que você está guardado nele. Às vezes a gente ora o Salmo 91, mas não tem noção do que está falando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele não está falando de quem habita em você. Ele está falando se você habita nele. A Bíblia diz que ele é o cabeça e que a igreja é o corpo. Quando eu leio Mateus 16, projeta para mim. Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo, tu és Pedro,
e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele falou para Pedro: a porta do inferno não vai prevalecer contra você, Pedro. Não, contra a igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Eu creio com todas as minhas forças que haverá um grande mover de Deus nesses últimos tempos, mas será através da igreja. O Senhor tem me direcionado a nós falarmos mais disso, a nós valorizarmos, a investirmos, a nos dedicarmos ao corpo de Cristo. Paulo estava perseguindo a igreja, preste atenção. Antes de se converter, Saulo, ele estava perseguindo a igreja, ele estava prendendo, ele estava lá segurando as vestes para matar Estevão. Esse era Saulo. Mas ele tem um encontro com Cristo. E o que aconteceu? O Espírito de Deus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele falou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas eu quero te dizer, Paulo estava perseguindo a pessoa de Jesus? Não, ele estava perseguindo a igreja. Você quer ser guardado? Você quer ser achado nele? Valorize. Só que é difícil, né, pastor? É difícil estar com os irmãos diferentes. É difícil estar com os irmãos que pensam diferente. É difícil estar com aqueles que têm costume diferente. Mas eu quero te dizer, Pedro estava falando: vocês são pedras vivas de um edifício espiritual. Quando nós somos a igreja, quando nós mantemos a unidade, a glória de Deus flui. E a unidade não é apenas a minha presença física, é a unidade de propósito, é eu saber que Deus me usa onde eu estiver, no meu trabalho, nos meus estudos, na minha família, nas festas. Deus te usa, você é membro desse corpo lá, então seja ousado, deixa Deus te usar. Pastor, mas eu não sei. Isso, é isso mesmo, você não precisa saber. Você só precisa crer. O violão não fala que não sabe tocar. Ele não falou nada. Mas alguém chegou e tocou o violão. Você é apenas, e eu também, um violão. E o Espírito de Deus quer te tocar. Quando Ele começar a tocar, o som vai sair, a glória vai acontecer. Por quê? Porque não depende de quem você, do que você sabe em si, mas de quem é que está tocando você. Fale. Pastor, eu não sei falar do amor de Jesus. Não, você só precisa falar do que Ele fez na sua vida. Fale do que Ele fez na sua vida. Eu não falei para aquele cara nada diretamente da Bíblia, a menos quando começou a aprofundar. Mas aí eu estava falando do que Deus fez na minha vida. E ele percebia, porque ele me conheceu antes de eu conhecer Jesus. Eu quero te dizer, há um lugar diferente para mim e para você. Creia. O Senhor Jesus já conquistou para cada um de nós um lugar de destaque. O seu lugar e o meu lugar é um lugar de trono, de autoridade. Mas nós vamos precisar sermos membros ativos e úteis deste corpo, cada um cooperando com a sua parte. Eu não vou ler os textos, não quero me alongar, mas no esboço tem. Você vai ler. Paulo diz que cada membro faz a sua parte. A minha oração é para que Deus te use na parte que Ele te levantou, querido. Porque quando um membro não funciona, o corpo todo padece. Se a sua bexiga não funcionar, pau vai pegar. Mas o que é a bexiga, pastor? É, uma infecção urinária é complicado. Está me entendendo? Se o seu dedinho for martelado, o dedinho do pé que você acha que não serve para nada,
Você vai sentir dor por muitos dias. Ei, que o Senhor te levante, te dê revelação. Você é sacerdote real. Você foi levantado por Deus. É Ele que te escolheu. A gente acha que nós escolhemos a Deus. Não, não. Ele que nos aceitou. Eu e você concordamos em receber essa graça. Mas essa graça foi para um propósito. Eu quero te dizer, o propósito eterno de Deus é a edificação da igreja. Você é membro deste corpo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Deus quer usar você. A unidade nossa, de projeto, de propósito, é o ambiente ideal para a manifestação da glória de Deus. Há uma glória de Deus do Cristo em nós, é verdade. Quando você está lá no quarto, tem uma glória. Mas eu quero te dizer que quando nós estamos nele, a glória é maior. Quando eu entro no corpo, porque para mim entrar no corpo, eu tenho que abrir mão do meu eu. Para mim participar dele, para entrar nele, eu tenho que abrir mão do meu ego, do meu orgulho, da minha prepotência, daquilo que eu quero para fazer aquilo que ele quer. Mas o que ele quer sempre é o melhor para mim e para você. Há um lugar. E quando eu digo igreja, eu não estou falando só da nossa denominação. Há um lugar que a igreja não tem experimentado. Nós vamos ver nisso nesses dias. Eu sinto no meu espírito as maiores glórias e os maiores moveres de Deus sempre foi com a igreja. A sombra de Pedro curava. É verdade. Mas quando a igreja se reunia e orava, o prédio tremia. Ei, nós precisamos rever muitas coisas. Não estou falando só de você, querido. Estou falando de mim. De mim. Há um lugar de glória para mim e para você. Há um lugar de glória. O cristianismo não é apenas nos reunirmos. Não. Não é apenas nós bater um pontinho no domingo, na célula. Não. Não. O cristianismo é poder real, de cura, de libertação, de transformação. É eu e você ralando um no outro, acertando a nossa diferença para cumprirmos o propósito. Quando não temos revelação, ficamos sujeitos a enfermidades, a tantas coisas. Mas isso nunca foi, nunca será o propósito de Deus. Que o Espírito Santo te dê revelação nesses dias. Essa é a minha oração. Eu não estou aqui porque sou obrigado, mas é porque eu não tenho como agradecer Ele. Tudo que eu faço é muito pouco. É tão ínfimo, é tão pequeno, é tão insignificante para a minha pequenez. Mas eu quero responder para Ele. Eu estou aqui. Custe o que custar. Porque para mim, tudo que era lucro passou a ser perda. Se coloque de pé. Quero orar com você. A Bíblia diz que nós somos família de Deus. Sabe o que mais agrada ao Pai? É ter a família toda reunida. É ver os filhos, os netos, os bisnetos. É sentar na mesma mesa.
Isso é que agrada o Pai. Que eu e você possamos ter prazer de sentar na mesa com os nossos irmãos. Que possamos, em vez de apontar, falar: eu tenho uma mão para te dar. Tá pegando aí? Tá. Espera aí. Tem algo que eu posso fazer para você, porque Deus já me ensinou. Que nós possamos a cada dia mais vivenciarmos verdadeiramente isso. Vamos adorar o Senhor. Eu quero orar com você. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Vai falando com o Senhor. Há um lugar de desfrute. Que o Senhor gere esse desejo de você ser achado nele, de nós sermos achados nesta unidade, aonde nós abrimos mão de privilégios para estar no corpo de Cristo, para valorizarmos aquilo, por aquilo que Jesus morreu. Teu poder incendia meu coração, é o teu altar. Ouvir o som do céu, tua glória cantar. E então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero do céu, tua glória contemplar. Quero declarar aqui, o Senhor está me mostrando que vão ter pessoas aqui que vão começar a experimentar, já tem experimentado, mas vão experimentar num nível maior de prosperidade. Um nível maior, um nível inexplicável para eles, mas com um propósito: a edificação e a expansão do reino de Deus. Profissionais receberão promoções que não esperam. Novas oportunidades de negócio, portas se abrirão. Te damos geração de novas fontes de renda, além do emprego. Mas tudo isso é muito pouco perto do que Deus quer fazer através da sua igreja, através de mim e de você, em unidade de propósito, reinarmos em vida, declararmos a quem nós pertencemos, glorificarmos o nome dele. Você foi feito, e eu também, para vivermos nele, por ele, através dele, nele, então vem me conectados, incendiar meu coração, fluindo na mesma unção, no mesmo projeto, no mesmo propósito, cada um com sua mente. Nós somos diferentes, porque cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, cada um contribui para aquilo que foi levantado. Em ousadia, em intrepidez, que o Senhor nos revele nessas noites, nesses dias todos, que a unção de Deus se mova e nos traga revelação, graça, poder, e que você seja achado nele,
Ele é teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é socorro presente na sua vida, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quero orar por você, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Senhor, eu apresento cada uma dessas vidas e famílias aqui representadas, e aquelas também que nos assistem ou nos assistirão. Que a tua graça e teu amor sejam revelados no coração de cada um deles. Que o Senhor revele a cada um deles a parte que eles tocam na unidade do corpo. Que eles sejam realmente cooperadores do corpo de Cristo, dessa obra eterna que é o teu propósito eterno. E que cada dia que o fluir da tua unção e do teu amor atraia mais pessoas, seja nas provisões, nas empresas, seja, Senhor, nas famílias, em qualquer lugar que um filho e uma filha sua aparecer, que haja manifestação da tua vida, da tua glória e do teu poder. Livra-os e os proteja de todo perigo e todo mal. Guarde-os no Senhor, e que eles possam, assim como a família de Noé, ser achados no Senhor. Assim como Paulo foi achado no Senhor, cumpriu a carreira, guardou a fé, combateu o bom combate e recebeu a coroa da justiça. Que cada filho e filha seu possam receber e guardar essa coroa e manifestar o